Porque a palavra de hoje, o Senhor tem me incomodado, vamos dizer assim, no bom sentido, desde segunda-feira. Desde segunda-feira na madrugada, o Senhor tem queimado o meu coração em relação da ministração que vai ser trazida aqui hoje. Então, no primeiro momento que o Senhor tocou, eu levantei na madrugada, escrevi um pouco, depois eu fui escrevendo, e aí eu fui finalizando ela no dia de hoje. E essa palavra, ela tem um poder muito forte. Então, eu gostaria que os irmãos aqui em Cristo prestassem bastante atenção, pegassem a sua parte, anotassem o que vocês quiserem anotar, e que principalmente coloquem na tábua do vosso coração, para que essa palavra crie semente, floresça, e que através dela, dentro daquilo que você já faz no teu ministério, no teu dia a dia com o Senhor, venha edificar cada vez mais a vida dos irmãos. Amém? Senhor, Pai eterno, que sejamos edificados por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo haja em nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência. Que neste momento, Senhor, nada impeça de ouvir a Tua palavra. Nenhum sentimento de angústia, de tristeza, nada que possa estar trazendo para nós preocupação, possa impedir da gente ouvir a Tua palavra. E que esta palavra ela tenha o poder, em nome de Jesus Cristo, de manifestar em nós uma semente verdadeira, uma semente genuína, capaz de transformar o nosso pensamento, o nosso modo de ser, de viver e de agir, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai eterno. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, se eu fosse dar aqui um texto, um tema, seria o verdadeiro propósito. Ele tem o poder de mudar a realidade da tua vida. Vocês pegaram já no coração? O verdadeiro propósito. Ele tem o poder de mudar a realidade da sua vida. E nós vamos decorrer por meio da palavra do Senhor e buscar compreender o que o Senhor quer falar para nós por meio da palavra. A primeira questão que eu trago é algo que muitos têm muita dificuldade. Mudança. Mudança. E essa palavra vai mexer contigo, eu creio. Porque ela mexeu e ela está mexendo comigo. Desde o momento que o Senhor começou a trazer esse tema para o meu coração. Os versículos que serão tratados aqui, você pode ter ouvido ele sobre uma outra dimensão e aspecto de entendimento, maravilha. Mas eu creio que o de hoje vai mexer com o teu interior. Eu creio. Então, a primeira questão é mudança de rumo. A segunda questão, no estudo de hoje, na palavra do Senhor, na revelação do Senhor, é mudança de trajetória. Uma coisa é a gente mudar de rumo. Outra coisa é mudar a trajetória da nossa vida por meio do verdadeiro propósito. Mas não para por aí. Quando a palavra tem o poder de entrar em nosso coração, também vai provocar mudança de consciência. A tua consciência não tem mais como ser a mesma a partir do momento que a palavra entra. E não para por aí. Mudança de caráter. Não tem como você dizer que é a mesma pessoa servindo a Cristo. Moralidade e integridade faz parte do servo de Cristo. Só que não para por aí. Essa palavra, ela vai adentrar dentro do meu e do teu coração, porque ela vai falar para você: ei, eu quero provocar mudança de vida. Oh, Senhor, provoca, Senhor, mudança de vida.
Mas eu tenho uma pergunta para a gente entrar nesse ambiente. E meditem junto comigo nessa questão. Você acredita que esta geração, ela está preparada para viver o Evangelho? Como discípulos verdadeiros de Cristo, vocês creem que essa geração está preparada para viver o Evangelho assim como os primeiros viveram? Vocês acreditam nisso? Da mesma forma que os primeiros discípulos viveram e vivenciaram o Evangelho de Cristo, vocês creem que essa geração está preparada para isso? Vocês creem que a nossa geração está preparada para isso? Vocês creem que a geração anterior se preparou para isso? Vocês creem que nós estamos no caminho certo, discipulando de forma correta? Essa palavra vai mexer com a minha e com a tua estrutura. E a resposta ao qual nós vamos chegar pode ser um divisor para a minha e para a tua vida. Como você olha a tua realidade, as coisas à tua volta. Irmãos, se vocês quiserem pegar a Bíblia, a tua palavra, nós vamos estudar sobre o texto como base, Mateus 4, 16 a 23. Ele será a base daquilo que nós vamos ver e aprender aqui nesta noite. Mateus 4, 16, 23. Eu espero que vocês estejam calminhos para poder dar permissão para essa palavra entrar no teu coração. Irmãos, então vou fazer a leitura. Mateus 4, 16, 23. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando toda a enfermidade e doença entre o povo. Glória ao Pai por isso. Que os mistérios dessa palavra que serão revelados possam entrar no meu e no teu coração, para a honra e glória do nosso Pai. Antes de eu voltar no texto, eu quero fazer uma pequena introdução. Mudança e realidade. Como que a gente lida com essas duas palavras? Primeiro eu vou falar de mudança. Mudança. Uma transformação. Mudança significa transformação. Pressupõe uma alteração de um estado, modelo ou de uma situação anterior para um estado, modelo ou situação futura. A própria mudança traz um paradigma para mim e para você.
Não tem como dizer que você mudou por meio do Evangelho e continuar sendo a mesma pessoa. Porque a palavra já traz um paradigma, que mudança é transformação. Oh, glória! Mudança é transformação. Então eu preciso deixar essa pergunta para o teu coração. Em quem você tem se transformado? Nós aqui do Instituto, através da comunidade de missões, o Senhor nos deu a identidade. E eu vou mexer com vocês, irmãos, nesta noite. Qual é a nossa identidade que Deus nos deu? Discípulos de Cristo. Agora eu te pergunto, você verdadeiramente está se tornando um discípulo de Cristo dia após dia? Você verdadeiramente pode dizer, eu estou sendo transformado, porque aquele ser que ontem era, hoje não é mais. E aquelas migalhas que Satanás me ofereceu ontem, que eu caí, hoje eu não caio mais, porque eu não aceito, porque eu aprendi. Oh, irmão! Porque a palavra diz que nós fomos tirados das trevas, porque a luz veio até nós. E mudança também requer essa mudança de modelo de situação futuro, por razões inesperadas e incontroláveis. Ou por razões planejadas e premeditadas. Você pode provocar uma mudança na sua vida, sim ou não? Pode. Mas tem mudanças que você simplesmente vê ela acontecendo. Você não tem o poder de fazer nada sobre aquela situação. Simplesmente ela acontece. Sim ou não? Agora que vocês entenderam tudo de mudança, agora nós vamos entender um pouquinho sobre realidade. Nós que estamos aqui, cada um de nós, até mesmo os casais, até mesmo a família com os filhos, tem uma realidade diferente. Dentro do lar, dentro da casa, se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas vivendo dia após dia, cada um ser terá uma realidade. Por quê? Porque o Senhor te deu algo que ninguém pode tirar, algo que ninguém pode pôr a mão, ir lá e mexer. Deus te deu autenticidade. Deus te fez um ser único, exclusivo, perfeito por meio dele. Imperfeitos somos por meio do mundo, do pecado. Mas, buscando entender um pouco mais essa questão de realidade, e no sentido mais livre, significa tudo o que existe. Então, tudo que os meus olhos podem enxergar, tudo que eu posso palpar, eu crio através disso uma realidade. As conexões que eu faço com pessoas, no meu meio de trabalho, na escola, faculdade, seja onde eu estiver, eu vou acabando me tornando um coletor de percepções. E através dessas percepções, eu vou criando realidades. Então, realidade, seja ela perceptível, acessível ou não, ou entendido pela filosofia, ciência, ou qualquer outro sistema de análise. A realidade, portanto, é um produto criado pelo nosso cérebro. Ele é um produto criado pelo nosso cérebro. Onde o mesmo filtra infinitas informações, para que você construa uma visão de mundo útil, selecionando, apenas o que é mais importante. Então, através da realidade, você começa a subjugar. Você se torna subjetivo. E você começa a selecionar o que é importante para você e o que não é importante para você. Através de um processo chamado informação, pois essa informação vai gerar conhecimento.
Então, uma pergunta que eu te faço: o que você tem consumido de informação que tem gerado conhecimento e tem feito você tomar decisões e tem feito atuar no seu meio de vida, no seu cotidiano, no seu estilo de vida, através dos seus hábitos, costumes, do seu meio cultural? Tudo isso vai interferir no teu relacionamento com o Criador e no impacto de ser ou não discípulo de Cristo. Agora, a realidade do povo na época de Cristo, bem resumida, não vou entrar aqui de forma profunda porque não temos tempo para isso, mas bem resumida. O trabalho era executado muitas das vezes de forma manual. As profissões mais comuns: carpintaria, pesca, agricultura, pastoreio e outros ofícios que sustentavam ali a comunidade. Existia uma mão forte do Estado e da religião sobre o povo. Opressão, impostos e leis severas. Assim foram encontrados, guarde bem isso, assim foram encontrados os discípulos que seguiam a Cristo. Esse foi o ambiente que os discípulos estavam e que Cristo chegou e que eles se encontraram. Agora a pergunta que eu te faço: qual ambiente que Jesus te encontrou? Em qual ambiente que o Messias se revelou para você? Porque para você falar assim, sou discípulo de Cristo, eu preciso ter um encontro com Ele. E este encontro foi provocado, aconteceu diante de uma realidade, de uma situação. E o meu encontro mais forte, mais próximo do Senhor, eu caí de um muro de 2 metros de altura. Porque foi nesse lugar, no chão, depois de cair, que a minha vida teve uma total e completa mudança. Até lá, antes disso, eu ouvia falar de Cristo, eu ouvia falar de Deus, eu ouvia falar do Espírito Santo, eu ouvia falar das coisas do reino, mas eu não o conhecia. Ele me conhecia, mas eu não o conhecia. Ele me libertava, Ele me dava livramento, pela sua rica e graça, misericórdia e amor. Mas eu falava de coisas que eu não conhecia. E vocês, discípulos de Cristo? Você fala do teu mestre, daquele que você conhece? Agora, se sim, vamos voltar ao texto. Mateus 4,16. E eu vou pegar alguns pontos, porque depois a gente vai aprofundar um pouco. Eu tenho pouco tempo para chegar à conclusão deste dia de hoje. A primeira questão: Simão e Pedro, os dois irmãos, o que eles estavam fazendo conforme a palavra em Mateus 4, 16, 23? Eles estavam lançando redes ao mar. E segundo a história, o que conta, eles não pescaram nada naquela virada de noite. Estavam cansados, exaustos. Mas o ofício, a profissão deles era o quê? Pescadores. Eram através da pesca que eles se sustentavam a família. Era por meio da pesca. Eles não tinham outra fonte de renda. Eles não tinham como pagar os impostos. Eles não tinham como se alimentar se eles não conseguissem pescar. Agora vamos lá. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O discípulo olhou para o Messias. E a proposta que ele tem não era dinheiro. A proposta que o mestre traz aos seus discípulos, confronto, não conforto. Porque ele olha para você e fala: João, segue-me. E agora?
Qual é a resposta que nós temos dado a este chamado? Segue-me. Como nós temos agido diante deste chamado? Porque aqueles homens eram homens assim como eu e vocês. Tinham uma vida, tinham sonhos, projetos. Mas olha a decisão deles. No verso 20, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que você tem segurado na mão, que tem impedido o teu relacionamento com o Senhor? De uma forma mais profunda, de uma intimidade mais incompreensível para aqueles que estão de fora, mas compreensível para aquele que vive e está do lado de dentro. O sobrenatural é real. O sobrenatural é palpável para aqueles que crêem. O poder, glória, maravilha, é real para aqueles que crêem. Cristo é real para aqueles que crêem. E não estou falando aqui de quantidade. Este lugar poderia estar cheio de pessoas vazias em Cristo. A nossa proposta é pessoas cheias de Cristo. Então, até que essas pessoas vão entendendo o processo, a gente sabe que um dia vai ter mais, um dia vai ter menos. E nós não nos importamos com as cadeiras que estão vazias. Nós nos importamos com aquelas que estão cheias, de pessoas cheias em Cristo. Pegaram a visão? Porque um grupinho incendiado pelo Espírito pode incendiar uma floresta. Um grupinho, se você entender o tamanho do que eu estou falando, pode trazer o avivamento sobre uma nação. Um grupinho vivendo a verdade, não se entregando à mentira, o engano. Um pequeno grupo. Assim como o Messias fez, um pequeno grupo, 12, fez com que o Evangelho passasse de geração para geração e chegasse até nós. Muitos deram a vida pelo Evangelho do Senhor, o que eu e você tem dado. A vida? Ou nós escolhemos o que damos? Porque a palavra, a proposta da palavra, ela não diz que aqui tem uma negociação. A proposta da palavra diz que tem um chamado. E você tem uma decisão que ela é instantânea. Porque a palavra diz, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. E aí ele vai mais adiante, encontra os irmãos. E os irmãos estavam com o seu pai. E ele pega e fala e convida os irmãos. E olha a resposta dos irmãos. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Mas olha como a palavra era bem direta, ela é bem objetiva. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, para não ter sombra de dúvida. Pai, obrigado por esse tempo junto, por aqui agora, mas a partir de agora eu vou seguir o Messias. A gente vai se ver, de vez em quando eu vou estar passando aqui pela cidade de novo, vem te visitar, mas agora o meu propósito de vida é fazer a vontade do meu mestre. Volto a fazer a pergunta, essa geração está preparada para esse tipo de discípulo? Esse discípulo verdadeiro? Esse discípulo genuíno? Esse discípulo que não troca a verdade por nada? Ou nós estamos diante de líderes fracos, que trocam o evangelho, trocam a palavra por lugares cheios de engano, de pessoas que não são discípulos de Cristo. Rasgam o evangelho dia após dia, no seu modo de vida, nos seus costumes, nos seus comportamentos. Só que existe uma diferença desses discípulos verdadeiros para os discípulos dessa geração atual. E eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão entender isso comigo.
Primeiro exemplo do verdadeiro propósito que tem o poder de mudar a realidade da minha e da tua vida. Nós entendemos aqui como Cristo encontrou e chamou cada um deles. Agora a gente vai entender o aspecto de alguns. O primeiro, Pedro. Não tem como não trazer Pedro como exemplo para nós. Eu não sei quem você escolheu para ser exemplo para a sua vida. Mas Pedro, para mim, é um exemplo de discípulo verdadeiro. Quando eu estudo a história, o contexto, a vida de Pedro, eu me alegro em espírito. Porque verdadeiramente foi um homem que, quando a palavra veio, segue-me, ele seguiu. Aí tem alguns que falam, não, mas Pedro seguiu, só que negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos já até hoje? Eu acho que passa de 3 se a gente contar. E eu não sei quanto tempo nós vamos viver, mas acredito que ainda nós vamos negar Cristo ainda. Por esse modelo de mundo que está montado, eu acredito que ainda a gente vai negar Cristo ainda. Aí as pessoas ficam olhando as 3 vezes que Pedro negou Cristo. Mas não olha quantas vezes que Pedro morreu por Cristo. Quantas vezes que Pedro morreu pelo Evangelho. Todas as vezes que ele foi perseguido, açoitado, difamado, caluniado. Todas as vezes que ele teve que deixar, às vezes, a família em casa, para passar 1, 2 meses, 3 meses em missão. Teve que abandonar a sua profissão. Irmãos, é desse nível de discípulo que a gente está conversando aqui hoje. Mas vamos entender um pouco mais sobre a história de Pedro. Pedro, ele ouve falar de Jesus pela primeira vez, por meio do seu irmão André, que seguia já João Batista. Então, João Batista, que estava preparando o caminho do Messias, já estava falando do Messias, falando que já era o tempo do Messias. Então, Pedro, através do seu irmão, já ouvia falar do Messias. Então, quando Pedro viu o Messias, ele creu, ele acreditou que aquele era o Cristo. Agora, a pergunta que eu tenho e falo e provoco vocês. Vocês têm sido em algum momento João Batista? Preparando o terreno para alguns Pedros que estão por chegar? Ou estamos afadonhados com a nossa vida, cheio de coisas para fazer? Lamentando, murmurando, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Se nós dizemos todos os dias que somos discípulos de Cristo. Mas não para por aí. Hoje o objetivo é provocar o meu e o teu coração. Nós não chegamos nem no começo. Primeiro encontro com Cristo, que Pedro teve com Cristo. Antes do chamado, Cristo vem, se aproxima, olha um barquinho, está em Lucas 5, de 3 a 8, pede licença no barquinho para subir em cima, para ensinar, para ministrar. Daqui a pouco ele vem, pede licença para o povo que ele estava ensinando e fala, Pedro, vamos andar com o teu barco um pouquinho mais ali no fundo, que eu vou mostrar para você quem eu sou. O verdadeiro discípulo de Cristo, o Senhor manifesta o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Pedro estava preocupado com os impostos, com as dívidas, com tudo que ele tinha a fazer. O Messias fala assim, eu sei que você vai me seguir, então eu vou te mostrar o caminho. Você não precisa se preocupar com o que você tem que pagar, o que você tem que vestir, o que você tem que comer. Joga a rede. Você tem jogado a tua rede? Porque se você jogar a tua rede sobre o comando do Messias, ela vai voltar cheia de peixe. Ou seja, no teu quarto, no teu secreto, você tem conversado com o Messias, o que ele tem falado para você fazer, você tem executado? Porque é através dessa execução
que virá o sobrenatural. Não é através do ouvir, falar e engavetar. É através do ouvir, falar e pôr em prática. Porque olha só o que acontece nesse texto, no verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Se você é discípulo, se você tem intimidade, quando o mestre mandar você fazer, você vai fazer, porque eu sei quem tu és. Eu sei em quem eu tenho crido. Aí o sobrenatural vem. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha a abundância. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando estamos na presença do Senhor e o Senhor vem, nós não conseguimos nos conter. E nós entendemos a nossa parte na história. O pecador somos nós. O santo é Ele. Mas a questão é, o que fazemos com isso? Ou através disso? Se voltamos para casa, fechamos a conversa, cortamos a comunicação, ou executamos a vontade do Senhor. O chamado, Mateus 4, 19 e 20, nós já vimos. Sigam-me e eu farei pecadores de homens. No mesmo instante eles deixam as redes e o seguem. Indo adiante, ele viu os dois irmãos também. E eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. Duas coisas interessantes e importantes aqui para a gente levar adiante. Primeiro, Pedro tinha um dilema. Tinha ou não? Era casado. Ele foi consultar a esposa para poder seguir Cristo? Sim ou não? A história não conta, não relata. Ela não estava lá, ela estava em casa. Mas aquele que está em Cristo entende uma coisa. Quando você se entrega para Ele verdadeiramente, Ele não vem para diminuir, Ele não vem para tirar, Ele vem para somar. Ele vem para fazer a diferença. Então, se você crê verdadeiramente, Cristo, Ele sabe verdadeiramente aquilo que você ama, que não vai atrapalhar o teu chamado com Ele. Ele vai proteger, Ele vai guardar, Ele vai dar caminho. É por isso que Pedro não se preocupou. Por quê? Porque Pedro sabia que ele ia cuidar da família dele, mesmo inconscientemente. Mesmo se isso ainda não está verbalizado, mesmo se essa realidade ao qual a gente aprendeu aqui não estivesse tão clara. Mas ele sabia que o Messias ia cuidar de tudo. Então nós temos que tomar cuidado de colocar coisas no meio do chamado. Porque se a gente colocar coisas, a gente não visualiza o chamado. E aí a gente não executa a obra que o Senhor te confiou, que o Senhor te chamou. Bem, Pedro era casado, como nós vimos. Mateus 8,14 traz, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Agora, isso impediu Pedro de realizar o ministério dele? Não. Ele foi lá, curou a sogra e foi fazer a obra. A mudança de realidade. Qual foi a ruptura de um Pedro pescador e agora o Pedro discípulo de Cristo? Pedro se torna um grande líder e exemplo a ser seguido. Você pode ser um Pedro, sabia? Você pode ser uma grande luz para aqueles que estão nas trevas. Se você tirar
tudo que está na frente que atrapalha. E na maioria das vezes, o que você coloca como impedimento, na verdade é a realidade que você criou. Muitas das vezes não é a realidade que Cristo criou para você. Às vezes o seu impedimento não é nem impedimento para Cristo. É você que criou o impedimento. Como discípulo, ele segue os passos do Mestre após a morte e ressurreição. E em Pentecoste, torna-se referência, uma luz para aqueles que estão nas trevas. Atos 2, 37 e 40. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O discípulo verdadeiro sabe que carrega o dom do Espírito Santo. E ele está doido, com o coração cheio, transbordante, para derramar sobre a vida de outros. Agora, sabe qual que é o problema dessa geração? Da nossa geração, da geração anterior? Os odres estão cheios de coisas, mas vazias de Cristo. Então não tem como encher do poder do Espírito Santo, porque não estão vazios para receber o poder do Espírito Santo. E aí tem muitas pessoas se enganando com filosofias vãs, com doutrinas que não são de Cristo. E receberão o dom do Espírito Santo. No 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe e todos quanto o Senhor, o nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que entender que ele tem que se salvar dessa geração que está corrompida. Ou seja, não tem como você dizer que é discípulo de Cristo e se misturar ao molde e à forma do mundo. Não tem como. Bem, falamos de Pedro, vamos falar um pouquinho de Mateus. Coisa breve. Mateus era um cobrador de imposto. Ele cobrava impostos. Aí quem se transforma? Mateus, discípulo de Cristo. E Mateus, seguindo a Cristo, para mim recebe uma das maiores honras. Pois nós temos hoje, através da palavra, o Evangelho segundo Mateus. Pois Mateus ficou observando, ficou anotando, ficou apontando tudo aquilo que o mestre ensinava, vivenciava, e ele trazia em forma de aprendizado para que nós pudéssemos beber dessa palavra e viver por meio dela. Mas foi sempre assim? Não. Não. Lucas 5, 27 e 29, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: siga-me. O que aconteceu com Levi, que é Mateus? Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um cobrador de impostos, que naquela época era uma pessoa muito bem sucedida. É por isso que aqueles que tinham qualidade, capacidade para poder fazer essa função, ia até contra o seu povo. Por quê? Muito dinheiro, muitas regalias. Então era uma pessoa diferenciada no meio daquela opressão. Era uma pessoa diferenciada na questão financeira. Era uma pessoa diferenciada, sim. Tinha posses, tinha dinheiro, tinha riqueza. E o Senhor estava tirando dele tudo isso. O dinheiro. Só que o dinheiro não parou Mateus. Ele tem a mesma resposta que os outros. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Você tem levantado, deixado tudo e seguido o Mestre? Você tem verdadeiramente se tornado discípulo de Cristo? Para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração as verdades do reino de Deus. Porque a palavra diz de forma clara que o Espírito Santo de Deus nos ensina. A palavra nos diz isso. Não sou eu que estou falando.
Então, se o Espírito nos ensina, eu tenho que crer que o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai me trazer o quê? Frutos de verdade. Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus da época, pois os publicanos, como era conhecido, eram vistos como traidores, pois se colocavam do lado do Império Romano. A mudança da realidade de cobrador de impostos para discípulo. Escreve o Evangelho segundo Mateus, falando de Cristo, dos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, falando do amor, das bênçãos e da presença de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês estão percebendo, existe uma ruptura, um padrão de ruptura entre o que você era e o que você se torna sendo discípulo de Cristo. Oh, glória! Se você quer identificar um discípulo de Cristo, olha o que ele era. E olha o que ele está se tornando através do Evangelho. Paulo, de forma breve, que era Saulo também, era um fariseu zeloso, um cidadão romano, era um defensor fervoroso da tradição judaica. Ele acreditava que o movimento cristão, que seguia os ensinamentos de Jesus, era uma heresia e ameaçava a pureza do judaísmo. Olha só, então Paulo ia contra a verdade, ia contra os ensinamentos de Cristo, perseguia, prendia, açoitava, entregava à morte. Este homem teve o seu chamado. Atos 9, 3, 6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, que alguém vai dizer o que você tem que fazer. Aí Atos 9, 13, 16, aparece Ananias. Ananias com medo, mas Jesus manda ele ir, ele vai, coloca a mão sobre Paulo, e ali é declarada a missão de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. O quanto deve sofrer pelo meu nome. Os verdadeiros discípulos sabem que vão passar por processos que vão perecer, sabem que vão sofrer por ter escolhido o caminho da verdade, por ter escolhido o caminho da luz. Sabem que serão perseguidos, porque o Messias foi perseguido, então ele será perseguido. A palavra diz isso. Quer encontrar os verdadeiros discípulos? Olha a vida dele. Não o luxo. Porque se ele carrega luxo, não digo todos, mas boa parte, pode ser que não estejam debaixo do mestre verdadeiro. Mas não estou dizendo todos. Porque Deus coloca cada um uma função em um lugar estratégico. Que isso fique bem claro aqui. Então, a mudança de realidade. Atos 9, 20 a 22. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todavia, no verso 22, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era Cristo. Então, Paulo antes perseguia, passou a ser perseguido por causa de Cristo. Preso, sofrendo todo tipo de sofrimento, não desistiu, ele não parou, irmãos. E a sua voz até hoje, até os dias de hoje, ecoa em nossas vidas, por meio do seu ministério, por meio da sua vida. Alcançando o povo gentil, assim como foi determinado por Cristo. E nós
também fomos alcançados por meio da obra de Paulo. Quantos escritos de Paulo não alegram o nosso coração, não dá entendimento, não dá ensino para nós, não dá instrução, irmãos. Agora, as sementes, a família. Atos 10, de 1 a 5, vai falar sobre Cornélio. Quem vai atender Cornélio, irmão? Pedro. Irmão, quando você está verdadeiramente sendo um discípulo presente, você está alcançando outras vidas para Cristo. Você vai alcançar famílias, você vai alcançar vidas, e você vai conduzir essas vidas para Cristo. Mas olha que interessante, Cornélio, centurão do regimento, conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha só, um povo que estava ali no secreto, orando continuamente a Deus, buscando a Deus. Quantas pessoas hoje estão no secreto, estão na sua casa orando, esperando um discípulo verdadeiro, irmão? Mas o discípulo verdadeiro tem que estar na fiação, tem que estar na intimidade também. Tem que estar conectado com o Senhor. Por quê? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Vi claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, que também é conhecido como Pedro. Aí a vida de Pedro e Cornélio se cruza, irmão. Aí o Espírito Santo de Deus já está lá visitando Pedro, falando que ele tem que ir encontrar com Cornélio, irmão. Irmão, eu acredito nesse evangelho, irmão. Eu acredito nessa verdade. É isso que me faz continuar. É isso que me faz peregrinar. É isso que me faz avançar, que levar a palavra. É essa verdade que eu acredito. Que em algum lugar existe famílias, assim como a família do Cornélio. Precisando de um discípulo, não de uma placa denominacional. Precisando de um servo, obediente, ordeiro, para ir e fazer. Porque olha o que acontece, a mudança de realidade. Atos 10, 4:4 a 4:8. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Oh, irmãos, você crê nessas palavras? Você crê que você sendo um discípulo verdadeiro, você visitando uma família, falando de Cristo, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre essa casa, vai descer sobre essas pessoas, vai descer sobre essas famílias, irmão? Oh, Senhor! Oh, meu Pai! Oh, Senhor! E aí eles ficaram admirados, tanto Pedro quanto os que estavam com ele. Por quê? Porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, pois até então Pedro achou que só era para o povo dele. E do outro lado lá estava já Paulo trabalhando. Aí o que Pedro diz? Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Irmãos, hoje denominações ficam brigando, ficam discutindo. Ah, será se lá tem Deus? Será se aqui tem Deus? Irmão, para de discutir e viva o teu evangelho com Cristo, irmão. Faça a obra, irmão. Porque quem há de julgar é Cristo. E nem eu e nem você tem o poder de julgar as pessoas, irmão. Isso não compete a nós. A nós compete servir, a nós compete fazer a vontade, a nós compete ir e fazer, executar, irmão. Se você é um discípulo de Cristo, o teu papel é a execução, não o achismo. Aqui a palavra está nos ensinando que nós não devemos ficar achando, nós temos que fazer. Fica na fiação, irmão, do Senhor. E aí, jovem Timóteo, quem encontra o jovem Timóteo, irmão? Paulo. Mas aqui eu quero trazer duas coisas, a gente já está chegando no final, irmão, da palavra. Em 2 Timóteo 1:5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Olha Paulo falando do menino. Só que Paulo conhecia a família, conhecia que existia uma fé genuína, uma fé verdadeira. O que eu quero dizer para você? Qual que é o nosso papel como servos do Senhor? Ser exemplo para aqueles que estão dentro da nossa casa.
Uma fé genuína, uma fé verdadeira, um discípulo genuíno, um discípulo verdadeiro. Porque esse testemunho vai fazer com que alcance os seus filhos, com que alcance as suas gerações e as próximas gerações dentro da sua família, irmão. Agora a mudança de realidade. Timóteo, um menino, o que acontece com ele através da vida e do encontro, do relacionamento dele com Paulo? Por essa razão, torno-me lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, disse Paulo. Pois Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha o que Deus nos deu, irmão. Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E o que nós temos feito com este dom do Espírito Santo? Em 1 Timóteo 4, 12 e 13, Paulo dá uma instrução para Timóteo, porque Timóteo é jovem, e essa instrução vai para os jovens que estão aqui hoje. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Jovem, seja um exemplo. Para os fiéis, seja um exemplo para os fiéis. E aí Paulo diz, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você, jovem, não quer que os discípulos mais velhos te repreendam, pratique essas coisas. Seja um exemplo. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, tanto a família como o discípulo, Pedro, Paulo, plantou no coração do próximo o Evangelho. E essa palavra foi germinando, foi criando vida. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Germinar a palavra do Senhor, para que cada um encontre o verdadeiro propósito. Pois este propósito, verdadeiramente, tem o poder de mudar a realidade da vida de qualquer pessoa. E eu tenho que entender que Mateus 4, 16 e 23 começa, no 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E aqui eu digo para você, discípulo de Cristo, tu é a luz daquele que está na escuridão? Ou você escolheu se misturar com ele e virou trevas também? Perfeito? Então preste atenção, você tem que ser luz, não trevas. E para finalizar a conclusão dessa ministração de hoje, o verdadeiro propósito tem o poder de mudar a realidade da vida. Você acredita que essa geração está preparada para viver o Evangelho como discípulo de Cristo? Da mesma forma que os primeiros vivenciaram? Esta foi a pergunta. A grande maioria não. Isso é o que eu creio. A grande maioria não. Pois estão presas à mentalidade das suas vaidades, vontades e desejos. Apenas um número muito pequeno está disposto e disponível a se arrepender genuinamente, a se desapegar verdadeiramente, a renunciar à sua própria vida e a se render totalmente ao senhorio de Cristo. Logo, tenho que responder mais uma pergunta diante desse dilema existencial. Ser discípulo de Cristo, qual é a marca de Cristo em mim? O que as pessoas veem quando olham para mim? Sem eu falar, sem eu dizer nada. Qual que é a marca que eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou deixando para as próximas gerações? Legado após a minha partida. Não é bens materiais, bens espirituais. Através das marcas do Evangelho que as pessoas que estão em minha volta evidenciam hoje. As pessoas enxergam em mim. Se a pessoa olhar para você, irmão, vai enxergar em você fé? Se a pessoa olhar para você, vai enxergar em você perseverança? Se a pessoa olhar para você, vai enxergar em você que você tem um coração arrependido? Se a pessoa olhar para você, vai enxergar que você é uma pessoa desapegada das coisas do mundo? Se a pessoa olhar para você, irmão, vai enxergar que você renunciou à tua própria existência para fazer a vontade de Cristo? Se a pessoa olhar para você, vai enxergar em você que você está rendido aos pés de Cristo? Se a pessoa olhar para você,
vai encontrar o amor de Cristo. Se a pessoa olhar para você, meu irmão, vai encontrar a sabedoria do reino de Deus. Os conselhos, a palavra, o ensinamento, a instrução. Vida em santidade. É tudo que um discípulo de Cristo precisa. Então, as pessoas vão encontrar em você uma vida em santidade, meu irmão. Olhar para você e falar, eis aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, verdadeiramente, sem você dizer uma palavra. Só pelo seu modo de proceder. O seu testamento de fé está sendo escrito todos os dias da sua vida, por meio das suas escolhas e das suas decisões. Portanto, na eternidade, você colherá as consequências das suas sementes, que chamamos de escolhas e decisões. Nós temos nas nossas mãos sementes, que são escolhas e decisões. E essas sementes, escolhas e decisões, vão gerar consequências na eternidade. Então, Josué nos ensinou: escolha, pois, quem servireis hoje. Josué 24:15. Se o Senhor a quem servireis, ou seus ídolos, ou seus deuses. Eu estou resumindo um pouco aqui a palavra. Mas Josué diz a esse povo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os discípulos de Cristo se posicionam diante das situações, diante das adversidades, diante do que for, ele se posiciona. Ele já escolheu o seu lado. Ser discípulo de Cristo é impactar outras vidas por onde você passar e deixar um legado em seus corações. Que Cristo é vida, que Cristo é esperança e o caminho para a eternidade com o Pai eterno. Meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha entrado nos seus corações. Eu espero que essa palavra tenha mostrado para vocês a diferença de ser discípulo de Cristo verdadeiro. De você dizer que tem relacionamento, intimidade, que está fazendo a obra, que está realizando o seu ministério. Pois essa palavra nos ensinou hoje que existe um antes e um depois. Existe uma nova vida, com novas escolhas, novas decisões, esperando por mim e por você. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui e daqueles que vão ver esta mensagem através dos canais de comunicação do YouTube, que nós vamos colocar essa mensagem lá. E que essa palavra possa chegar, possa impactar, possa mostrar para essas pessoas que as decisões que elas estão tomando hoje têm o poder de impactar o seu amanhã, e não somente o seu amanhã, a sua eternidade com Cristo. Revelando se você verdadeiramente é um discípulo genuíno, ou se você está no engano. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos